Sejam muito bem-vindos à nossa celebração. Muito bom, é um prazer enorme estar com vocês aqui de novo, para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, para a gente continuar a nossa série de mensagens que o pastor Fernando já começou, Shekinah. Nós vimos com o pastor Fernando que Deus desceu, que Deus desce em resgate para libertar, para causar confusão quando é preciso, para espalhar quando é preciso, mas Deus sempre desce pelo amor que Ele tem ao povo dele. E hoje nós vamos começar a falar sobre o Jesus que desce, o Filho desce, o Filho que desceu e veio até nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e o pastor Alexandre vai dar continuidade na nossa série de mensagens. Se você está aí com o seu celular na mão, com a sua Bíblia na mão, eu quero convidar você, se você tem o aplicativo YouVersion, que é o aplicativo da Bíblia, me procura lá, me adiciona lá e você vai ver nos destaques todos os textos bíblicos que eu vou usar aqui. Estou usando a nova versão transformadora, mas se você quiser acompanhar lá no aplicativo, você pode escolher a versão que você quiser, você pode acompanhar com a versão que você quiser, tá bom? Então, pode nos acompanhar, se você me procurar lá, estou como Joel dos Reis Pereira no aplicativo, vai aparecer aqui embaixo para vocês, se já não está aparecendo, para você me adicionar lá, aí sim você consegue acompanhar e você consegue seguir todos os textos que eu vou usar lá nos destaques. Mas, com aplicativo ou sem aplicativo, abre a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a descida do Filho de Deus, como o Filho de Deus chegou para nós, como o Filho de Deus apareceu aqui nessa terra e como foi o primeiro momento. Qual que é a primeira reação? Você já pensou nisso? O primeiro ser humano a saber que o Filho de Deus ia vir para a terra foi Maria, porque ela soube que ela daria a luz ao Filho de Deus. Qual foi a reação dela? Qual foi a reação do primeiro ser humano em saber que... Qual foi a primeira reação, né, do primeiro ser humano a saber que o Salvador estaria vindo, que o Messias estaria vindo, que o Filho de Deus estaria vindo? Sabe qual foi a reação? Talvez você tenha acertado em casa já. Sim, medo. A primeira reação que a humanidade teve quando soube que o Filho de Deus estaria vindo foi medo. Um medo do tipo susto, né? Do tipo, e agora? O que a gente faz? O que eu faço? E a gente vai acompanhar um pouquinho disso com Maria. Lembrando que o povo de Israel já tinha promessas, e a gente vai ver algumas delas aqui, já tinha muitas promessas que o Messias viria, que o Salvador viria, que o Filho de Deus desceria. Só que eles esperavam de uma maneira um pouco diferente. Eles esperavam um rei, um salvador, que fosse um libertador, um valente, um guerreiro, que iria lutar contra a opressão de Roma, que iria lutar contra a opressão religiosa e iria vir basicamente para continuar da onde Moisés parou. Era mais ou menos isso que eles esperavam. Mas não foi nada disso que eles receberam. De repente, eles recebem o Filho de Deus simples, numa manjedoura, numa estrebaria. Será que era esse o Messias que eles realmente estavam esperando? O que foi passado para eles naquele momento? Lê comigo Lucas capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 30 ao 35. Acompanha comigo aí. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel. Para sempre, seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. Eu acho que o anjo deve ter parado um pouquinho, pensado, mas eu acabei de falar, Maria. Onde você estava nos últimos 5 segundos? Eu estou aqui te falando como que vai vir e você está me perguntando como que é? O anjo, quando chega, ele sauda Maria. E quando ele volta a falar com Maria, a primeira coisa que ele fala era, não tenha medo, Maria. Talvez quando Maria perguntou assim, mas como isso vai acontecer? O que está acontecendo? Como isso vai se dar se eu sou virgem? O medo que ela tinha ali, a confusão que ela tinha, é porque o que Maria conhecia era a maneira humana de trabalhar, era a maneira humana de se ter um filho. E o anjo está lá para mostrar que é diferente. Ele explica para ela que ela vai dar à luz a um filho, ao Filho de Deus, e ela pergunta, mas como isso vai acontecer? Se eu fosse o anjo, eu ia perguntar, você está distraída com o quê? O cara branco, brilhando e voando na sua frente não foi suficiente para chamar a sua atenção? Maria, presta atenção. E aí ele continua aqui no versículo 35.
O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. O Filho de Deus desceria agora junto com a humanidade. Maria conhecia a Deus. Maria não era alguém que não tinha religião ou que não se preocupava com Deus. Nós sabemos que pela descendência dela, pela família dela, eles eram judeus religiosos, então eles conheciam os ensinamentos da Bíblia. Maria conhecia Deus, mas Maria conhecia o Deus por nós. O Deus que descia para lutar pelo seu povo, o Deus que descia para batalhar, para ensinar, para dividir, para causar confusão quando fosse necessário, mas o Deus que descia pelo o povo. Maria não conhecia o Deus conosco, o Emanuel. Maria não conceberia a possibilidade de Deus, o Deus que ela conhece, que criou os céus e a terra, estar do lado dela. Quem dirá? O Deus que criou os céus e a terra, estar no ventre dela. Lógico que isso causou medo. Causaria medo a qualquer um de nós. Saber que o Espírito Santo viria sobre ela e deixaria ela grávida, mesmo sem conhecer homem algum. A Bíblia fala que Maria se preocupou porque ela ainda não coabitava com José. Então, para ela, aquilo era impossível. Mas porque Maria ainda estava tentando colocar o Salvador, colocar o Filho de Deus dentro dos padrões humanos. E se tem uma coisa que Deus deixa bem claro sobre a vinda do Filho dele, é que ele não respeitaria padrões humanos, não é mesmo, meu querido? Ele resolve escolher uma adolescente de 15 anos que mora numa cidade praticamente desértica, uma cidade pequena, sem muita interação comercial, sem muito movimento. Ele escolhe aquela garotinha de por volta de 15 anos para dar luz ao Filho de Deus. Uma maneira totalmente fora dos padrões humanos. E não pararia por aí. O filho dela faria milagres, ele andaria sobre as águas, ele multiplicaria o alimento, ele morreria e depois ressuscitaria. Mas tem uma coisa que Deus deixou claro, é que quando ele descesse, quando o filho dele descesse, ele não ia respeitar os padrões humanos, ele ia respeitar os padrões de Deus. Promessas foram feitas. Isaías diz que o filho nasceria, o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Como era bom saber que o Messias seria tudo isso, mas forte, príncipe. Isso nos diria que seria um homem musculoso, um guerreiro, e isso nos daria a impressão de que seria alguém rico, com muito dinheiro, com muitas posses, para implementar o reino de Deus. Mas não foi isso que Deus quis. Quando o Filho de Deus desceu, ele desceu com só uma única motivação: o amor. O amor de Deus foi quem fez com que o Filho dele descesse até nós. Foi por amor que ele veio, não para ser rico, não para ser um guerreiro, mas por amor às pessoas que precisavam de uma salvação. Afinal, ele era o Salvador, ele era o Redentor que aquele povo esperava. Ele era o próprio Deus. Abre sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1. Eu quero ler com você esse texto que é bem conhecido. E é um texto que mostra para nós que naquele momento, enquanto o anjo dizia para Maria, olha, você vai receber o Filho de Deus, ela estava recebendo o próprio Deus. Sabe uma coisa interessante? É que Jesus em nenhum momento veio para o povo de Israel, para o povo judeu, para ensinar sobre Deus. Se você prestar atenção em todo o ministério de Jesus em nenhum momento ele para assim, eu vim ensinar para vocês como Deus age, ou como Deus é. Não, ele deixou claro que ele veio implementar o reino de Deus, mas porque eles já tinham o Deus conosco, já tinham o Emanuel. Meu querido, o Filho de Deus não desceu para viver uma vida de regalias aqui na terra. Ele viveu simplesmente para mostrar para mim e para você que esse Deus, que antes era um Deus pelo povo, era um Deus por nós, agora é um Deus conosco, um Deus que está no meio do povo. Lê comigo aí, João capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. A palavra
era Deus. Esse texto está falando sobre Jesus, que é a palavra, que é o verbo, dependendo da sua tradução, o verbo se fez carne. No princípio era a palavra. A palavra de Deus foi quem criou tudo que nós conhecemos. Céu, terra, os animais, tudo foi criado através da palavra de Deus. E lá no início, Deus estava presente na pessoa de Jesus. E agora, esse mesmo Deus estava presente no meio do povo. João quer deixar isso bem claro. Olha, o próprio Deus está presente em nosso meio. E uma coisa interessante é que, num determinado momento do ministério de Jesus, Filipe vira para Jesus e pede: Pai, mostra-nos o Pai que estaremos... Aliás, Mestre, mostra-nos o Pai que estaremos satisfeitos. Simples assim: Jesus, para passar a régua, para encerrar aqui o assunto, mostra para a gente o Pai e nós estaremos satisfeitos. Ficaremos felizes, tranquilos em saber que nós conhecemos agora o Pai. Mas Jesus não estava lá para mostrar o Deus Pai. Jesus não estava lá para mostrar um Deus que ele não era. Qual que é a resposta de Jesus? Não é agora a resposta de Jesus. Eu pulei o texto. O texto agora é o de João 1,14, que eu não complementei, né? Diz assim: assim a palavra se tornou um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. É esse Jesus que veio, é esse Jesus que estava lá e que João queria mostrar. Olha, é esse o Jesus. Eu gosto muito desse texto porque aqui, onde está a palavra habitou entre nós, é uma palavra que na verdade seria um substantivo. Nós, no português, não teríamos como conjugar um substantivo. A palavra aqui seria, no original grego, seria a mesma palavra do tabernakulou. Aliás, do tabernáculo. Se a gente fosse tentar conjugar isso, nós teríamos que dizer que Jesus tabernaculou entre nós. Ou seja, Jesus não veio aqui de passagem. Jesus não estava andando pelo céu, não tinha nada para fazer, vou descer lá e vou ver o que está pegando na terra. Jesus fez questão de vir aqui e transformar a terra no seu tabernáculo, no local da sua morada, da habitação de Deus. Jesus era o Deus que habitava entre nós. E ele queria deixar isso claro. E ele fala, e João fala que ele era cheio de graça e de verdade. E ele vinha e nós vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Meu querido, o Filho de Deus agora desceu e habitava no meio do povo. E aí sim, num determinado momento, Filipe vira e pergunta para Jesus, e pede para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Em João, capítulo 14, no versículo 9, Jesus responde para Filipe. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Quando Jesus dá essa resposta para Filipe, ele deixa claro para Filipe e para todos os que estão ao redor: Jesus era o próprio Deus que desceu no meio da humanidade. O Filho de Deus, a glória do unigênito, do Filho do Pai, desceu e estava entre eles. Agora não era mais um Deus que vinha só para lutar pelo povo quando era preciso. Agora era um Deus que estava ali no meio do povo, andando com eles, respirando com eles, comendo com eles. Esse era o Filho de Deus que desceu no meio do seu povo para habitar, para tabernacular, para estar presente o tempo todo no meio do povo. Isso com certeza assustaria qualquer um, assim como assustou Maria. Isso daria medo de entender que a palavra agora era o Deus que habitava entre nós. No hebraico a palavra significa, a palavra é davar. A davar se fez carne
carne e osso e habitou entre nós. Davar é a palavra de Deus, a palavra do próprio Deus. Não é qualquer palavra, não é a palavra que eu falo ou que você fala. A própria palavra de Deus. O verbo divino agora estava entre nós, estava no nosso meio. Isso é para dar um aleluia, isso é para dar um glória a Deus. Como o Alexandre te convidou a abrir as janelas e louvar bem alto, aproveita que você está com a janela aberta e dá um aleluia aí na sua casa, dá um glória a Deus, porque agora o Deus vivo, o Criador do universo, está no nosso meio. Ele vive junto comigo e com você. Ele desceu para ser o nosso Salvador, Ele desceu para ser o nosso Redentor. É esse o Deus que habita entre nós. Isso é o Deus Emanuel. O Filho de Deus desceu para ter a nossa companhia. Ele estava no meio do povo de Israel. Ele estava ali entre todo o povo de Israel. Meu querido, o Filho de Deus desce, e o Filho de Deus desce para ser o nosso Salvador, o nosso libertador. O que o povo de Israel esperava ali era um Filho de Deus que viesse realmente para lutar contra a opressão de Roma, porque eles eram escravizados por Roma. Roma dominava o povo de Israel naquele momento. Então o que eles queriam era um Salvador forte, poderoso, que lutasse contra Roma. Um Salvador com dinheiro, com posses, para que ele pudesse sustentar e governar o povo de Israel. Era isso que eles esperavam. Mas de repente vem um homem simples, que nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, e vem ensinar o que é o reino de Deus. O próprio Deus desceu como o Filho para nos mostrar como o reino de Deus iria funcionar entre nós. O Filho desceu, e ele desceu para ser o Salvador, para ser o libertador. Algo interessante sobre Jesus, sobre o Filho de Deus, que a gente talvez não explora tanto, é a palavra redentor. Nós conhecemos o Filho de Deus como nosso Salvador, como nosso Messias. Mas a palavra redentor, que é atribuída a Jesus, ao nosso Messias, é muito interessante, principalmente para o povo judeu. Antigamente, quando o povo judeu dependia das posses, dependia da sua família, do cuidado uns dos outros, acontecia muito de que uma mulher poderia ficar viúva, ou um filho poderia perder o pai e não ter as posses do pai. Sempre que alguém do povo judeu, seja homem ou mulher, por algum motivo, precisava ser ajudado ou redimido, alguém da própria família entrava como o redentor. Deixa eu explicar melhor como isso funcionava, para que você entendesse o que o povo de Israel estava precisando ou esperando. No povo judeu antigo, se uma mulher ficasse viúva e o marido dela não tivesse irmãos que pudessem cuidar dela, ela precisava que um parente mais próximo cuidasse dela, tanto financeiramente, se fosse necessário até mesmo dar filhos para ela, mas sustentar ela. Esse parente mais próximo era conhecido como o Goel, o Redentor. Se um homem, por exemplo, era preso como escravo, como aconteceu com José, que nós conhecemos a história dele, um parente mais próximo seria o seu Goel, o seu Redentor. Ele deveria intervir, pagando a taxa dele como escravo, e redimir ele, e trazer ele de volta para a família, dizendo: olha, você não é escravo, você é da minha família. Quem era escravo naquela época era alguém que não tinha família, não tinha pessoas, ou pelo menos do povo judeu, né? Não tinha família, não tinha pessoas que pudessem pagar o preço da liberdade dele. Aquela pessoa estava escravizada, o seu senhor, ele não era mais senhor da sua vida, ele tinha um senhor que controlava a vida dele. E o povo de Israel, e Deus instituiu que um parente mais próximo deveria entrar como o Redentor, como o Goel, para libertar, para redimir o povo, aquela pessoa. E o que o povo de Israel esperava mais ou menos era esse Goel. Nós conhecemos a história de Ruth, não conhecemos? E Boaz. Ruth, de uma hora para outra, perde o seu sogro, perde os seus cunhados, perde o seu marido. E de repente, ela não tem para onde ir. Ela precisa da ajuda de alguém. Ela precisa de alguém que cuide dela. Noemi se vê numa situação onde ela fala: olha, não tem mais ninguém para ser o seu Goel, não tem mais ninguém para te ajudar aqui. Mesmo que eu me case e tenha outro filho, ele vai demorar muito para ele ter idade para se casar com você e para cuidar de você. Não tem mais ninguém para ser o seu Redentor, Ruth. O que nos resta é definhar, é morrer de fome, ou sermos vendidas como escravas. Ruth não tinha esperança, Noemi não tinha esperança.
Elas precisavam de um redentor. Então, na história de Ruth, como nós conhecemos, ela vai até Boaz. E Boaz a aceita e redime Ruth. Ele tem o papel como parente mais próximo dela, de ser o Goel dela, de ser o redentor dela. Ele não tinha obrigação nenhuma de se casar com ela, mas ele tinha o papel de sustentá-la, de cuidar dela, de dar o sustento para ela. Mas ele acaba se casando com ela, ele acaba tendo filhos, e nós sabemos que dali sai a linhagem do nosso Salvador, do Jesus, do Filho que desce, que nós estamos falando hoje. Ruth teve o seu Goel, o seu redentor. O povo de Israel precisava de um redentor, precisava de alguém que iria tirá-los da escravidão, precisava de alguém que iria dar sustento para eles. E nós vamos continuar vendo nessa série de mensagens. Então não perca a continuação dessa série de mensagens no domingo que vem, da parte do Filho desce. E hoje à noite, o Alexandre vem aí com o Espírito Santo que desce. Nós vamos ver se realmente esse Filho foi o redentor de tudo que foi necessário. Mas o redentor que o povo de Israel esperava ali era um redentor que iria tirá-los da escravidão. Pensavam eles que essa escravidão era a escravidão de Roma, mas não era dessa escravidão que Jesus seria o Redentor. Quando alguém do povo de Israel não tinha nenhum parente próximo, se Ruth não tivesse Boaz, por exemplo, para cuidar dela, o próprio Deus era instituído como o Goel, o Redentor daquela pessoa. O próprio Deus se colocava como o Redentor, o Vingador daquela pessoa. Porque isso ia tão longe a ponto de que, se alguém era morto ou assassinado, eu, ou o parente mais próximo como Goel, deveria se vingar do seu assassino. Era olho por olho, dente por dente. Ele iria trazer morte para o assassino, assim como matou aquela pessoa da família. Ele era o vingador. Era essa maneira que o povo encontrava para redimir, para ser o redentor daquele homem que foi morto, daquela pessoa que foi morta. E isso era morte trazendo morte. O nosso Jesus, o nosso Salvador, o Filho que desceu para ser o nosso Goel. O Deus Emanuel, ele veio para ser o nosso Goel, o nosso Redentor. Mas um Redentor que precisava do seu Goel. Sim, num determinado momento, Jesus precisou ser vingado. Ele veio para nos redimir, sim, mas ele também foi redimido. O nosso Redentor, ele estava no nosso meio para nos dar a redenção e nos tirar da escravidão, mas não da escravidão do povo romano que escravizava o povo de Israel, não da escravidão de uma nova Babilônia, não da escravidão de um reino mais forte, mas da escravidão do pecado. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, no versículo 13. Do versículos 13 ao 14. Olha o que esse Redentor veio fazer. A palavra diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Uma coisa interessante que tem aqui, nesse versículo 13, é quando ele fala que nos resgatou, que ele nos deu o resgate, é esse Goel que Paulo está falando aqui. Ele foi o resgatador. E ele fala que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Ali o Goel, aquele que iria libertar, iria trazer a redenção para o povo de Israel. Ele não veio trazer a redenção da escravidão de um império, mas a redenção da escravidão do pecado. Não seria mais um povo que vivia em pecado. No versículo 14, na minha tradução diz assim, que comprou a nossa liberdade. Em algumas traduções vai dizer que comprou a nossa liberdade a preço de sangue. Ali foi necessário derramar o sangue de Jesus para ele comprar a nossa liberdade. Como alguém que foi assassinado, Jesus agora precisava do seu Goel, precisava do seu Redentor. Como não havia nenhum parente próximo para ser o Redentor de Jesus, como não havia ninguém ali que poderia vingar a morte de Jesus, matando todos os judeus ou matando o imperador romano para vingar o assassinato de Jesus, porque ele foi morto sem um motivo, sem uma causa. A única pessoa, o parente mais próximo que poderia ser o Goel, o Redentor de Jesus, era o próprio Deus. Sim,
Deus se instituiu o Goel, o Redentor de Jesus, para vingar a morte dele. Mas até então o Goel precisava vingar morte com morte. A única maneira que eles conheciam era causar mais morte para poder vingar uma morte que já existia. Agora não. Agora Deus vai agir de uma maneira diferente. Ele vai ser o Goel, o Redentor, o vingador da morte de Jesus. Não se vingando daqueles que mataram Jesus, mas se vingando da própria morte. Sim, meu querido. Deus, quando vem vingar o sangue de Jesus derramado, Ele não vem para matar aqueles que mataram Jesus. Ele vem para matar a própria morte. Ele vem para destruir a própria morte. Deus falou, chega, acabou a morte por causa do pecado, acabou a morte por causa dos erros da humanidade. Agora a morte vai morrer, eu vou me vingar da própria morte. E nós sabemos que Jesus saiu daquela cruz, saiu daquela tumba vitorioso sobre a morte. Olha o que está escrito, o que Paulo deixa escrito para nós, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Paulo está mostrando ali que a morte que Jesus conseguiu a vitória sobre a morte. Ele fala, olha, tragada foi a morte pela vida. A vida trouxe vitória sobre a morte. E Paulo continua escrevendo e dizendo assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Isso era a promessa, isso está escrito em Oséias. O profeta Oséias já havia profetizado isso, porque ali naquele momento, com a ressurreição de Jesus, a vida tragou a morte. Deus vingou a morte de Jesus, destruindo a própria morte, e não trazendo mais morte, e não trazendo mais destruição. Agora, não era mais o Deus que luta pelo seu povo. Agora era o Deus com o seu povo. Agora era o Deus Emanuel que estava ali. E aquele que morreu, agora está vivo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. O Filho desceu para redimir a mim e a você, para nos livrar da escravidão do pecado. O Filho desceu para acabar com o nosso medo, para ser a palavra. O Filho desceu para ser o nosso Emanuel, para ser o nosso Deus conosco. É para isso, é por isso que Ele veio até nós. É por isso que Ele desceu, para nos trazer liberdade, para nos trazer redenção, para vingar a nossa morte pelo pecado e nos dar vida. Porque a morte foi destruída pela vida. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Emanuel. O medo, a morte e o Emanuel. Nós vimos que a primeira reação dos seres humanos, ou a primeira reação do primeiro ser humano que soube que o Filho de Deus viria, foi o medo. Maria temeu. Porque era algo desconhecido para ela, era algo diferente. Ela se encheu de medo, mas a palavra confortadora do anjo foi, Maria, não temas, não há motivo para temer, o Filho de Deus desceu. Nós podemos temer a morte, porque a morte é algo inevitável para todos nós. O pecado nos trouxe a morte, mas por que eu vou temer a morte? Por que me preocupar com a morte? O Filho de Deus veio, habitou entre nós, e a morte foi tragada pela vida. Agora não há mais por que eu temer a morte, porque o Filho desceu, o Emanuel está conosco. Ele está presente no meio do povo, no meio da multidão, no meio do seu povo, daqueles a quem Ele ama. E Ele estava lá, em carne e osso, vivendo, habitando, tabernaculando no meio daquele povo. Uma vida com Jesus, uma vida com o Filho de Deus que desceu, uma vida com o Emanuel, é uma vida sem medo, é uma vida sem morte. Eu te convido a fazer parte dessa vida, a viver com o Filho que desceu. E eu posso te dizer, seja bem-vindo a uma vida sem morte, seja bem-vindo a uma vida sem medo, seja bem-vindo a uma vida com o Emanuel, o Deus conosco, porque afinal, o Filho desceu. Então seja bem-vindo a uma vida com o Filho que desce.